Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori. E vamos falar aqui, já em clima de jogo do Morumbi, essa coisa toda dos ingressos que estão se esgotando e aparecendo, se esgotando e aparecendo. Estamos aí na expectativa para ver qual será o público desse jogo domingo às 11 horas da manhã do horário de Brasília, lá no estádio do rival tricolor da capital. Enquanto isso, vamos terminar de repercutir a famigerada derrota para o Novo Horizontino no domingo, no último jogo, na Vila Belmiro. Então, falemos aqui ainda da entrevista coletiva do Carille. É uma entrevista coletiva muito interessante, sim, teve algumas declarações muito interessantes. Então, vamos trazer aqui alguns trechos e comentar como é que foram as respostas do Carille com relação a essa derrota, a primeira derrota em casa do Santos na temporada, contra o time que vai ser um adversário na Série B. Então, vamos falar da entrevista coletiva de Fábio Carille, pós-jogo do Novo Horizontino, derrota por 2-1 do Santos na Vila Belmiro. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga aí o que você acha, não só das declarações, do próprio trabalho do Carille após essa derrota. Então, um Santos que apresentou um futebol muito abaixo, muito desconexo no primeiro tempo. E a primeira pergunta foi exatamente em relação a isso. Como que ele via esse Santos, né? Se ele acreditava que o Santos... o que aconteceu no intervalo e se ele via que o Santos do segundo tempo, sim, era o verdadeiro Santos e não o que o Santos apresentou no primeiro tempo. E eu vou já colocá-lo aqui para nós vermos. Ou vou tentar, pelo menos. Nosso primeiro tempo ficou um jogo um pouquinho sonolento, era isso que eu esperava do Novo Horizontino, de jogar em cima do nosso erro e a gente errando bastante. Pela vitória que eles tiveram contra o Corinthians lá, achei que eles iam ter a mesma proposta e tiveram. Começamos a forçar muito o jogo por dentro, perdemos um pouquinho a paciência, muita bola longa e defensivamente com 3 zagueiros altos que são muito bons nessa bola aérea. Deixamos de fazer nosso jogo. Segundo tempo, com as substituições, a gente ficou um time mais agressivo, mais leve, talvez mais descansado, né? Alguns jogadores dentro de campo, assim, dando sinal que essa sequência pesou nesse nono jogo. Mas o saldo nesses 9 jogos, assim, é um saldo positivo e é bom que aconteça agora, num momento que a gente tem uma certa gordura para que a gente possa trabalhar e treinar cada vez mais. Mas os dois times, é claro que a atitude do segundo tempo, mas os dois times têm condições de fazer aquilo que a gente quer porque a gente já fez. Carille. Ele fala, os dois times, no caso, são o Santos do primeiro tempo e o Santos do segundo tempo. Ele ressalta novamente a questão do cansaço que ele vem sentindo, que o time vem sentindo depois dessa sequência de 9 jogos, o que aumenta ainda mais a expectativa, pelo menos para mim, do jogo no domingo. Quero muito ver se esse time realmente vai demonstrar algum tipo de evolução ou uma estrutura tática um pouco mais concisa, um pouco mais consistente, talvez. E aí ele é perguntado sobre a questão desse desgaste. E não só isso, depois da vitória contra o Corinthians, o Santos empata com o Mirassol e na entrevista coletiva ele comenta algo do tipo, a gente depois da vitória sobre o Clássico parece que ficou um pouco confortável e faltou um pouco de, talvez, de foco. E aí a pergunta foi em relação a isso. De novo o Santos vence o Clássico, de novo tem um resultado ruim ou uma atuação um pouco abaixo contra o time seguinte. E a pergunta também faz referência ao Morelos, se gostou ou não dele, né? Jogando com o William Bigode de 10. O William fez essa função de meia, onde quando a gente está com os meias aí se recuperando. Aí ele falou assim, não, a respeito do cansaço, não só o Santos, mas todas as equipes estão muito preocupadas com isso. Aí ele fala assim, ainda bem que tivemos poucos problemas de lesão nesse jogo, assim, acho que no geral, mais ou menos, né, mas é que o problema é que todos os problemas de lesão foram, sei lá, o Casares, que é meia, e o Giuliano, que é meia. Então foi na mesma posição. Ele fala que vai dar para controlar mais, esperar o DM para começar a falar de time ideal, porque tem esses intervalos maiores entre as partidas. Ele fala assim, agora tem um tempo para recuperar os atletas, treinar taticamente, individualmente também, durante essa semana.
E as primeiras semanas antes do jogo contra o Botafogo, nos primeiros treinos, você tem que meio que fazer tudo, assim, ele falando sobre como foi o trabalho antes de começar o campeonato. O Botafogo foi o primeiro jogo. E aí daqui a pouquinho não consegue fazer do jeito que tem que ser. E aí ele falou, agora vai ter jogo de semana a semana, vai trabalhar melhor. Acredito que a cada jogo vai dar uma resposta ainda melhor. E aí ele faz um comentário rápido aqui sobre essa questão do Morelos e do William Bigode. Como é uma questão tática, eu sempre acho legal trazer isso. Então eu vou colocar aqui, mas rapidinho. É sobre o Morelos, gostei da movimentação do William, eu acho que o problema não teve nos dois ali, acho que foi sim a lentidão atrás para jogar e forçando o jogo por dentro, onde eles eram muito fortes, a gente sabia, tinha que ter um pouquinho mais de paciência e rodar essa bola pelos lados. Acho que com trabalho pode funcionar melhor ainda. Então, basicamente, ele fala que acredita, e depois ele vai dar uma outra declaração, falando que ele acha que o William, junto com o Morelos ou junto com o Furt, pode ser que funcione. Ele vai explicar um pouco melhor o que ele acha depois. Eu até não sei se eu separei esse trecho, mas é um trecho que é meio interessante, assim. Vou comentar ele mais tarde. Aí ele é perguntado sobre a questão de colocar dois atacantes e por isso mexer no meio de campo, e se isso foi um dos motivos para ter uma queda de rendimento defensivo. Porque no primeiro tempo, de fato, sim. E o cara comenta, né? Todo o contra-ataque que o Santos tomava, o Santos levava a pior, né? A defesa do Santos levava a pior. E aí ele vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu ver só uma coisa, se eu pus a resposta inteira. Então, O que você fez? Não, eu não penso que a questão da gente ter sofrido bastante no contra-ataque ali do Novo Horizontino, acho que não passa pelos dois. Acho que passa da gente fazer um jogo mais seguro nessa zona de construção, né, e não dos fazer aquilo atacantes, que o né? adversário esperava, que era jogar no nosso erro. O nosso pensamento, nossas atitudes, a gente via que estava a faísca um pouquinho curta, né? A faísca não estava acesa para disputar uma bola, para roubar uma bola, para correr para trás quando tinha que correr, já que era um time que infiltrava. Eu achei nosso time muito assim. Teria que estar mais concentrado no jogo, né? Mas isso também vem do desgaste, vem dessa sequência que ela foi muito boa até agora, saldo muito positivo. E repetindo, que bom que acontece agora aí que a gente tem tempo para trabalhar, conscientizar todo o grupo assim daquilo que a gente tem que trabalhar e fazer dentro de campo. Carilli aqui. Tem realmente um lado bom de ter vindo nessa hora, porque é um momento que o Santos já está classificado, e eu já falei algumas vezes aqui, né? É importante que ele faça esses testes agora, porque se precisar e der errado, não vai ser no mata-mata que vai resolver. É interessante que ele fala assim, não, a faísca não estava acesa. Então ele reconhece assim essa falta de intensidade, talvez, mas ele coloca muito na questão do físico e da sequência de partidas. Eu acho que tem a ver também. Uma pergunta sobre o Pituca. Tem bastante, inclusive, perguntas sobre o Pituca. Pergunta se no segundo tempo, o Pituca mais na área, participando, se foi algo que o próprio Carille pediu para ele. E ele falou que sim, foi uma cobrança que eu fiz no intervalo, ele fala, né, de ter um pouco mais de paciência, ficar entre as linhas e esperar que o João, o Gil e o Joaquim levem essa bola, né? O João Schmidt, o Gil e o Joaquim levem a bola até lá. Então, no caso, ele não baixar as linhas, né? Não recuar muito, mas ficar fazendo esse trabalho de meio de campo mesmo. Aí ele também estava baixando até lá, às vezes a gente ficava com 4 ou 5 jogadores atrás de todos os outros 10 jogadores do Novo Horizontino, e aí ficou um pouco falha, assim. Então, ele fala sobre como o Pituca deu uma avançada para ficar entre as linhas, e para ele, segundo o pedido dele, no intervalo. E aí ficou muito pro William, assim, o William sobrecarregou. No segundo tempo ele ficou um pouco mais entre linhas, e aí teve mais perto da área para poder chegar e finalizar. É uma característica que o próprio Carille falou que gosta, e ele vai ter essa liberdade para pisar dentro da área. E aí, novamente, nós temos uma resposta relacionada com a questão tática, vou colocar aqui também, mas é uma pergunta sobre o Santos concentrar o jogo nas pontas.
E aí, com o Otero e o Pedrinho muito pressionados, o Guilherme estava fazendo a meia. E o que, que ele pensava sobre isso? Se era uma opção dele, como que ele estava administrando essa questão tática do ataque do Santos? É uma boa pergunta, inclusive, porque o ataque do Santos às vezes ele parece pouco funcional, até pela falta de meio de campo. Mas, se eu não me Então vamos ver o que ele falou. engano, é a primeira equipe que nós enfrentamos jogando com 3 zagueiros e com isso os alas ficam mais espetados nos atacantes, fica mais próximo. Acho que serve também nesse momento de quando a gente achar alternativas para quando a gente enfrentar equipes que vêm com 3 zagueiros. Trabalhar muito cruzamento contra time assim, onde tem 3 jogadores altos de boa bola, muitas vezes não é o melhor caminho, mas sim chegar para os lados e fazer um passe no chão ou um passe para trás, né, era o caminho. Mas assim, eles fizeram uma equipe consistente, fizeram um jogo consistente em cima de nós e merece a vitória. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que eles foram melhor, fizeram um jogo muito bom e quase que a gente ainda consegue um resultado ali no final. Nosso segundo tempo a gente criou volume, mas a gente poderia ter sido mais, e é isso o nosso próximo passo, trabalhar mais. Então ele fala sobre como o time do Novo Horizontino foi bem, mas que é, falta algumas coisas ainda, né? Ele acha que ele até foi bem, mas precisa melhorar um pouco essa questão da concentração dos pontas. E aí, o, a próxima pergunta foi com relação a ter muitas faltas, o Novo Horizontino fez muitas faltas, e se isso já era um exemplo do que vai ser na Série B, já serve como experiência. E aí ele fala assim, com certeza. Ele fala sobre como o Novo Horizontino quase subiu no ano passado, tem jogadores experientes, de imposição física, e ele fala assim, não, a gente vai encontrar isso, então a gente fez 19 pontos, veio para campo para 22, não conseguiu, mas traz aprendizados para o que vai encarar nesse ano aí, de fato, sim, encararemos muito isso esse ano. E aí, uma pergunta sobre o que, que vai ser prioridade nesse tempo de trabalho que vai ter, essa semana de trabalho que vai ter, e a questão do Casares e do Juliano, que nós já sabemos, o Casares está retornando aos trabalhos, o Juliano já está aparentemente disponível aí para negócio, né, para entrar em campo no jogo de domingo. Então a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Ele fala que quarta-feira vai ter uma reunião com o departamento médico, então a princípio essa reunião deu boa. E ele fala assim, não só treinar taticamente, recuperar esses jogadores fisicamente. Desde o Mirassol vem entrando no vestiário e olhando os jogadores com desgaste muito grande pós-jogo. Preocupação com lesão também, então eu falo assim, ainda bem que a gente não teve problema nesse jogo, então de fato nenhum jogador saiu lesionado na partida contra o Mirassol. Mas aí ele fala assim, não, para que eu tenha todo mundo e que todo o grupo esteja à disposição na quarta-feira, também conhecido como anteontem, para treinar, deixar recuperando. Então eles tiveram 2 dias de folga, né, segunda e terça, e a partir de quarta-feira treinar. E aí ele lembra de novo, do dia 20 de janeiro até o dia 18 de fevereiro, que foi a partida, foram 9 jogos, então uma sequência bastante pesada. Ele fala que vai ser importante recuperar fisicamente os atletas e fazer o trabalho tático e técnico. Basicamente, vai tentar trabalhar de tudo nessas semanas cheias que virão aí, começando por essa antes do jogo contra o São Bernardo. E aí, sobre o Juliano e Casares, então, sem ter os dois, falta alguém para fazer essa função. E aí a pergunta é se tem algum jogador que ele veja que pode fazer essa função e se existe o relaxamento de novo, a questão depois de ganhar o clássico. Aí ele falou assim, não senti um relaxamento, eu vi que os jogadores faziam força, queriam fazer a jogada e o corpo simplesmente não respondia, assim, então. E aí ele fala que, ou seja, ele atribui mais fisicamente a questão do do baixo rendimento do Santos pós-clássico. E aí ele fala assim, a gente tem jogadores diferentes. Aí ele fala assim, o Nonato eu já testei, é um cara que gosta mais de vir de frente com a bola, não jogar de costas. E ele fala assim, penso que o William, pelo jogo que fez contra o São Paulo e a movimentação dele, pode ali com o treinamento, com mais explicações, entender qual a melhor característica do William. Assim. Então, para o grupo conseguir entender melhor como que o William pode jogar e pode dar uma resposta melhor junto com o Morelos e o Julio Furt. Então, ele vai falar sobre isso depois, que o William pode ser que jogue com o Morelos e o Furt. Aí ele fala, mas meias mesmo que nós temos no grupo, caras pensantes, caras que direcionam o jogo, são só esses dois, Caçares e Juliano.
Então tem que achar alternativas para aquilo que a gente vai enfrentar com os adversários. Ou seja, se não tiver os dois, vai ter que pensar um jeito desse time funcionar. Ainda bem que o Santos conseguiu resultados bons mesmo sem eles. Assim, eu acho que foi muito importante isso, esses resultados nesse sentido. E aí, mais uma pergunta sobre o Pituca, né? Qual que é a importância dele? E ele fala assim, não, falar do Pituca, mas poderia falar do grupo todo. Até porque ele já fez uma resposta sobre o Pituca, taticamente falando. Mas ele fala assim, não, o Pituca é um cara que eu acompanho desde Botafogo de Ribeirão Preto, que ele jogou antes de ir para o Santos. Daí enfrentamos bastante no tempo que eu joguei no Corinthians, treinei o Corinthians. No Japão fiquei 1 ano e meio, vi ele jogar bastante, já sabia desse perfil positivo dele. Eu faço assim, de uma liderança que não é aquela liderança que fica falando, assim, é uma liderança meio quieta, mas é um líder pela atitude, pelo comportamento. Então, Carille afirma que está muito feliz em trabalhar com o Pituca, essa oportunidade que o Santos está dando de trabalhar com ele, mas o grupo todo é um grupo muito bom, segundo o Carille. E aí a pergunta do Furt e o Rainer, que se vê esses jogadores e como que eles têm diferença para os titulares, né? Então, por que esses jogadores não são tão titulares com frequência? E quais são as diferenças que ele tem para as respectivas posições? Eu falo assim, não, o Furt é um cara mais de área, mais pivô. O William é um atacante de movimentação. Muito tempo jogou de lado no Corinthians, no Cruzeiro. Ele era um atacante mais de lado. Com o passar do tempo, passou para dentro. E aí ele vê que podem jogar dois jogadores assim, por exemplo, o Furt e o William. E ele já não vê muito o Julio Furt e o Morelos jogando juntos. Mas o William, com algum desses dois, ele acha possível. E sobre o Rainer, ele fala que é um jogador mais de ala, um jogador mais agressivo, de fato é. E tanto o Adelan quanto o Felipe Jonathan, que ele compara porque o Rainer já jogou na esquerda, né? São mais construtores, caras que levantam a cabeça, são mais, podem ser meias também. Ele foi contra o Botafogo, contra o Guarani, então eles fazem mais essa função de construção de jogada. E aí ele fala que é bom ter caras, jogadores, né, no mesmo setor com características diferentes, mas que traz alternativas de acordo com o adversário. E de fato, o Rainer entrou bem, no jogo contra o próprio Novo Horizontino, fez o cruzamento para o Pituca, então ele dá uma característica um pouco diferente para o time. E aí a última pergunta é sobre jogar na Vila ou jogar no Morumbi como mandante. Quais são as diferenças? Ele dá uma resposta bem tranquila, assim, tipo, tem diferença, porque aqui a Vila Belmiro é a nossa casa, onde a gente se sente bem, tem que fazer disso aqui um caldeirão, mas a gente também sabe a força da torcida, tem São Paulo também, Santos, né? Então, ele já está vendo a movimentação da partida, a gente já sabe como que está a movimentação hoje, né? Domingo já era uma expectativa, mas hoje já é uma realidade. Muita movimentação, muita procura por ingressos. E esperamos o estádio lotado domingo, 11 horas da manhã. Acho que estará na medida do possível, para jogar junto com a gente, que a gente faça por merecer dentro de campo. Ia ser muito bom o Santos conseguir uma excelente vitória, assim, no domingo de manhã, para dar essa animada, assim, o estádio cheio, o estádio grande, assim, um estádio bem maior que a Vila Belmiro. Acho que vai ser um dia que, se o Santos conseguir um bom resultado, e não vai ser fácil, o São Bernardo é um time muito organizado, mas se o Santos conseguir fazer valer essa semana de trabalho, mostrar um bom desempenho e conseguir o resultado, eu acho que vai ser uma coisa, um resultado muito importante. E eu espero uma festa gigantesca da torcida, se tiver isso, né, o time mostrando dentro de campo uma boa produção, acho que vai ser um espetáculo maravilhoso e essa é a minha expectativa para domingo. Espero que dê boa, espero que esteja muito cheio e que tenha o Santos correspondendo dentro de campo ao que a torcida vai estar fazendo do lado de fora nas arquibancadas. Certo, pessoal? Então, essa foi a entrevista coletiva do Fábio Carille, falando ainda sobre a derrota do Novo Horizontino. Acho que foi uma entrevista coletiva que teve alguns elementos táticos interessantes, mas no geral não teve muita coisa a ser falada, até porque é uma derrota, assim. Basicamente, a questão do físico que está pegando, algumas questões táticas que ele quer melhorar durante essa semana de trabalho. Vamos ver domingo se essa semana terá dado resultado, é o que nós queremos ver. Certo, pessoal? Então, este foi a nossa análise. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da entrevista coletiva e das palavras de Fábio Carille, ou até mesmo do trabalho dele, se você tem alguma crítica. No mais, pra cima deles, abraço!